Vamos dar uma revisada para a gente chegar nesse ponto aqui da conexão. O que é que você fez antes? Você não ficou falando com a criança ao mesmo tempo que ela estava tendo a birra, você não distraiu a criança e você não cedeu a birra dela. No lugar, você se controlou e saiu de cena. Agora é o quinto passo, que é o quê? Conexão. Você tá mais calma e aí você vai se conectar com o seu filho. Isso é extremamente importante. A conexão, eu entendo ela como duas etapas. Existe a conexão física e a conexão emocional. E você deve fazer isto nesta ordem. Graças à neurociência, hoje a gente sabe exatamente como que a gente consegue acalmar uma criança. E existe o certo a se fazer e existe uma ordem correta de se fazer. E por que existe essa ordem? Pelo princípio básico que eu já te falei, o nosso cérebro responde aos sentidos. Então, se o seu filho está chorando e ele está totalmente desregulado nesse momento, concorda comigo que uma conexão verbal, ela não vai funcionar, ok? Que é a conexão emocional, ela não vai funcionar agora. Mas vai funcionar muito a conexão física. Quer um exemplo? Lembra quando o seu filho era muito bebezinho e ele chorava, de repente você pegava ele no colo, aí você não falava nada, só fazia assim, shh, calma, shh. E aí de repente o corpinho dele ia amolecendo, ele ia ficando mais relaxado, mais calmo, e aí ele ia respirando assim, né, tipo, e acalmava. Lembra disso? Pois é, isso é o motivo pelo qual, primeiro, nós devemos nos conectar com os nossos filhos de forma física, para depois começar a falar com o nosso filho e nos conectar com ele de forma emocional. Essa conexão física, ela pode ser um toque nas costas, um pegar no colo, um passar a mão na cabeça, um se aproximar da criança e falar, calma, tá tudo bem, vem aqui, pegar ele e apenas isso. O que você precisa se atentar? Você precisa se atentar, de novo, à sua expressão facial, ao seu tom de voz. Percebe como se você estiver com raiva, irada, você não dá conta de fazer nada disso? Então assim, ó, preste atenção à sua expressão facial, à sua postura, né? Então, coloque-se numa postura de já trazer a criança para o abraço, trazer ela para o seu colo, acalmar ela, de dizer quase como conseguir se comunicar com ela através do olhar, em dizer, tá tudo bem, eu tô aqui, sabe? Eu não, nesse movimento de postura, de expressão corporal e tom de voz, você tá comunicando para o cérebro dessa criança que tá totalmente, assim, reativo, você tá dizendo para ele, olha, eu não sou uma ameaça a você, então calma, eu vou te ajudar a se sentir melhor. Você está dizendo isso. Então, primeiro você toca na criança, se aproxima. Lide, mas e se o meu filho não gosta que chega perto, não gosta que pega ele no colo? Duas coisas eu tenho para falar. Se ele não gosta, apenas esteja presente, diga para ele, eu tô aqui, eu vou esperar você se acalmar. Se você quiser o colo da mamãe, se você quiser a mamãe, você pode vir aqui. Eu tô aqui. Calma. E fica, sabe? Traz um semblante de consolo e de tipo paciência. Eu sei, isso vai passar e eu tô aqui com você. A outra coisa que eu tenho para te dizer é que muitas vezes a criança, quando você começa a mudar a sua postura parental com ela, as suas condutas como pai, ela tá meio ressabiada, assim, sabe? Ela não sabe muito o que esperar de você, porque agora você mudou as suas estratégias com ela. Então, muitas vezes a criança, ela tá resistente, sabe? É normal isso. E aí, o que você pode fazer é que se o seu filho não for essa criança, por mais que você comunique as primeiras vezes que você tá ali, tenta algumas vezes só simplesmente pegar os braços e abrir eles e trazer ele para você. Por mais que ele esteja resistente, muitas vezes acontece da criança relaxar e ceder. Dela tá tão assim com medo de como você vai reagir com ela que ela fica, sabe, retraída. Mas às vezes esse abrir os braços e já nem perguntar quer um abraço, vai lá, sabe? Depois das primeiras vezes de você estar ali perto, nas próximas você já vai lá e pega, traz um abraço. Porque aí isso ajuda a criança a quebrar, inclusive, essa barreira que ela construiu dentro dela de defesa de você quando ela tá com raiva, quando você tá muito brava, por exemplo. Então, primeira etapa de conexão é o quê? Conexão
física. Passa a mão no cabelo, passa a mão nas costas, pega no colo, tom de voz, expressão facial, postura, oferece colo e não fala nada. A criança ela vai começar a se acalmar, vai começar a relaxar, você vai perceber isso. Depois que ela parar de chorar, aí você começa a conversar com ela e aí você vai fazer a segunda etapa, que é a conexão verbal, que é a conexão emocional. E é aqui que a gente começa o processo de treinamento de regulação emocional. Para que você consiga aprender a lidar com as suas emoções, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? A primeira coisa que vem é que você precisa ao menos saber o que é que você está sentindo. Então aqui tem duas situações. A primeira situação é você avaliar o dicionário, né, emocional do seu filho, quantos nomes, quantas emoções ele conhece. Se ele for uma criança menor de 4 anos, você precisa dizer muito para ele as emoções. Mas se ele for uma criança maior, você pode começar a perguntar. Mas se ainda for uma criança maior que não tem um emocionário muito grande, você começa a ajudar falando com ele. Então você pode falar para ele coisas como: eu sei, querida, deve ser muito difícil não ter aquilo que você quer. Eu entendo, eu tô aqui. Esse momento de conexão verbal é basicamente o que a gente chama de empatia. É como se você dissesse para ele: olha, no seu lugar, eu sei exatamente como você está se sentindo. Então, esse eu sei, querida, eu sei, meu amor, é como você chama aí o seu filho. Então, afirma para ele que no seu lugar você sabe como ele está se sentindo. Ou então você pode dizer: você deve ter ficado com muita raiva, né, quando ele pegou o seu brinquedo. Então, essas perguntas de nomear: eu sei que você tá com raiva, eu sei que você tá chateado, que você tá com ciúmes, que você tá triste, porque isto aconteceu, é isso mesmo? Conta pra mim. Esse processo de nomear e perguntar ajuda a criança a começar a investigar o que está acontecendo dentro dela. Então, quando você, por exemplo, com crianças um pouquinho maior, né, você pode perguntar para ela: filho, vem aqui. Eu entendo, querido, que você tá com raiva, que você tá triste, tá chateado com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua amiguinha, tá tudo bem. Conta pra mim, o que é que aconteceu? O que é que fez você se sentir desta forma? Eu tô aqui, eu quero te ouvir. E aí, nesse momento, zipa, ouça, sem interromper a criança. Deixa a criança contar a versão dela, com o olhar dela perante o que aconteceu. Dentro de uma cena tem vários lados, então deixa ela contar o lado dela, como foi para ela aquilo que aconteceu. Não interrompa e deixa ela dizer o que aconteceu. E aí você vai ajudando ela a nomear. E aí entra uma coisa muito importante. Nesse momento em que ela está contando para você, depois que ela acabar de contar para você, reconta para ela a história. Por quê? Duas coisas que acontecem aqui. Quando você reconta para ela a história, você ajuda o cérebro dela, que é a parte mais racional, a pensar sobre o que aconteceu, a pensar sobre como o que aconteceu fez ele se sentir daquela forma. Então você vai recontando para ele a história, dizendo: ah, então vocês estavam brincando e aí ele pegou o seu brinquedo, você pediu de volta, ele não te devolveu e aí você jogou o brinquedo no... Você vai contando para ele a história, entendeu? Que aí ele vai, esse cérebro vai conseguindo entender que aquela emoção ela não veio do nada, teve algo que despertou, teve um gatilho que despertou. E esse é o processo inicial de aprender a se regular, de treinamento emocional. E ainda dentro desse contexto de conexão verbal, existem as duas últimas etapas, que é validar e legitimar. São coisas diferentes. Validar significa que você vai dizer, depois do teu filho ter contado a história, você vai validar aquilo para ele. O que quer dizer validar? Quer dizer que você, ok, tá tudo bem, eu entendo que você tenha se sentido assim porque isso aconteceu. Eu sei como você se sente, eu sei que você se sentiu assim.
Ou então você pode validar assim: eu percebo que toda vez que isso acontece, você fica muito chateado. É isso. Eu percebo que toda vez que eu falo ou pego a sua irmã no colo, você fica triste, você fica com ciúmes. Então, esse validar é dar espaço para a criança, para aquilo que ela está sentindo. É como se você dissesse para ela que você vê o sentimento dela através também do comportamento dela. Ou melhor, né? Você vê o que está por baixo do comportamento. E a última coisa dentro desse contexto de conexão verbal é o legitimar, que é muito importante. E a maioria das pessoas não legitima a emoção do outro. Por que que a gente não legitima? Porque a gente fica pensando com a nossa cabeça de adulto que se fosse a gente, nós iríamos ter se comportado de outra forma. O legitimar é você dizer o seguinte para o seu filho, que é legítimo ele ter se sentido do jeito que ele se sentiu. O que ele fez com o que ele sentiu é outra coisa e a gente vai chegar lá na parte do redirecionamento, tá? Mas agora você só precisa deixar claro para o seu filho que não tem nada de errado ele ficar com raiva do amigo, do irmão ou de você, porque você disse não, porque o amigo pegou o brinquedo dele. Filho, tá tudo bem você sentir isso. No seu lugar, eu também teria me sentido assim. Eu sei como você se sente. Na sua idade, eu também sentia isso. E tá tudo bem você sentir raiva. Você não precisa gostar das pessoas o tempo todo. Você não precisa fazer o que as pessoas querem o tempo todo. Você não precisa amar o seu irmão o tempo todo. Às vezes, a gente também sente raiva. Tá tudo bem com o que você está sentindo. Legitimar a emoção da criança é dizer para ela que não tem nada de errado com o que ela está sentindo, com a emoção dela. Porque o que acontece dentro de nós é que nós somos tão reprimidos pelas nossas emoções que a gente acha que já tem alguma coisa de errado com a gente, que as outras pessoas naquela situação teriam feito diferente. Então, se eu teria que ter feito diferente e eu estou sentindo isso que eu estou sentindo e eu agi desta forma, então tem alguma coisa de errado comigo. A criança, ela começa a enxergar que existe um defeito com ela e que ela deve corrigir esse defeito. Quando você não legitima a emoção da criança, aquilo que ela está sentindo, é como se você provocasse na criança um espelhamento. Ela passa a olhar para ela mesma com raiva. E aí ela começa a ter comportamentos cada vez pior. Então, esse legitimar é dizer para ela que é legítimo ela sentir o que ela sentiu por ter acontecido o que aconteceu. Não importa se aquilo é justo ou não justo, porque ser justo ou não justo não muda como a criança se sente. Entende? E é isso que a gente precisa prestar atenção. A forma como a criança se sente pode não fazer sentido nenhum na nossa cabeça e na maioria das vezes não faz mesmo, porque na nossa cabeça, com o mundo de adulto, não precisava de tanto escândalo por conta daquilo. Só que nós somos adultos e nós vivemos no mundo de adulto. E aquela emoção para a criança, aquele não, aquele brinquedo, muitas vezes representa o todo para a criança. Aquele brinquedo pode representar tudo para ela naquele momento. Então a gente não pode julgar o quanto aquela emoção é legítima ou não é legítima, entende? Porque toda vez que a gente está julgando, não precisava você fazer isso ou sentir aquilo, entende? Por causa disso que aconteceu. A gente está medindo o quanto a emoção do outro é válida ou não. E esse processo de invalidar a emoção é justamente ir na contramão de ensinar os nossos filhos a se tornarem adultos emocionalmente saudáveis e que saibam tomar boas decisões apesar do que estão sentindo. Mas é importante eles primeiro saberem o que estão sentindo, entenderem que nós vemos o que ele sente, então empatia, que é o nomear o que ele está sentindo, fazer sentido na cabeça dele tudo que ele sentiu, por isso que a gente reconta a história para ele. E a última coisa é o validar e legitimar. Ele precisa entender que não tem um defeito dentro dele, que não tem nada de errado com ele, porque ele está sentindo raiva da irmã.
ódio do papai ou da mamãe. Entende? Ele precisa sentir que não tem nada de errado para querer expulsar isso dentro dele, porque o que acaba acontecendo muitas vezes é ele se auto-machucando ao longo da vida dele e tendo comportamentos cada vez mais autodestrutivos, tá bem? No próximo vídeo nós vamos falar sobre como você vai redirecionar esse comportamento que foi inadequado, sim, apesar de ter sido legítimo o sentimento, para um comportamento que é mais adequado e coerente, apesar de como a criança se sente. Se você ficou nesse vídeo até o final, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, curtir e encaminhar essa série para qualquer mãe que você sabe que precisa assistir esse vídeo. Até a próxima!